Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje recebe o cardiologista Wander Wade para dar aí sequência aos mitos e verdades sobre a cardiologia. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os nossos ouvintes queridos do Panorama 95. Estamos aí mais uma vez. Na minha lista aqui que eu tinha preparado já, umas 4, 5 semanas, são os últimos mitos que a gente vai trabalhar hoje. Acho que a gente vai encerrar essa série, mas se alguma coisa aparecer de novidade daqui para as próximas semanas, sempre há mitos e verdades. Sempre vão aparecendo. A gente vai ouvindo e a gente gosta de trazer aqui para compartilhar e explicar melhor essas ideias para os nossos ouvintes. Então, vamos lá com os nossos últimos 2 mitos que têm relação direta um com o outro. Trouxe os dois porque eu sei que eles devem suscitar aí muitas perguntas, muitos comentários da parte dos nossos ouvintes, porque eles não se restringem especificamente à cardiologia. Eles dizem respeito, na verdade, à medicina de um modo geral. Os mitos são os seguintes, Marcos. Primeiro, remédio genérico é a mesma coisa que o original. E o segundo mito, que tem total relação com ele, é remédio genérico e o similar não prestam. Todos os dois são mitos, tá certo? Todos os dois são mitos, mas parece meio paradoxal dizer que não presta e não presta é mito. E a mesma coisa que o original é mito. Na verdade, a gente tenta explicar. O remédio genérico, ele é uma medicação que contém o mesmo princípio ativo daquele que é considerado o medicamento de referência, que foi o primeiro a ser desenvolvido numa pesquisa médica, uma pesquisa clínica, e foi o primeiro medicamento daquele grupo ali a ser desenvolvido e comercializado. Quando esse primeiro medicamento já não está mais disponível, aí escolhe-se outro medicamento que já está no mercado há muitos anos como medicamento de referência. Então, o remédio genérico, o que é o remédio genérico de fato? É uma substância que tem o mesmo princípio ativo daquela substância que foi a primeira a ser desenvolvida no planeta, né? Não é só aqui no nosso país, é no planeta. Foi a primeira substância a ser desenvolvida no planeta. E aí ele não é a mesma coisa que o original, não? Não, na verdade ele não é. Ele tem, no papel, ele deveria ser, ele deve ser. Mas eu trago aqui para explicar que não é, para que a gente veja alguns detalhes. Ele é vendido como sendo uma substância que tem efeitos equivalentes, mas ele não é o mesmo remédio. Por quê? Porque a gente tem que entender medicamento como produto. Então eu uso para facilitar a analogia de um bolo ou de uma vitamina. Imagine que você vai comprar um bolo de chocolate. E aí eu tenho um bolo de chocolate, o bolo de chocolate que eu mais gosto aqui dessa cidade, ele é fabricado num determinado local. Aí eu vou comprar um bolo de chocolate em outro local, num supermercado. É a mesma coisa? Não é. Mas é o quê? É um produto que é um bolo e que tem um principal ingrediente, que é o chocolate, que está ali, que dá nome àquela coisa. Mas ele pode ter possivelmente levou ingredientes diferentes na sua formulação, ele pode ter tido uma receita diferente na sua composição e o produto final, ele vai fazer mais ou menos o mesmo efeito ali, que é satisfazer uma pessoa que gosta de chocolate no formato de bolo. Mesma coisa é uma vitamina. Eu gosto da vitamina. A vitamina que eu gosto é a vitamina de banana, mas que eu faço em casa. Por quê? Porque a banana que eu gosto de comprar é a Pacovan, eu não uso açúcar, eu boto 200 ml de leite e aí eu bato lá em casa e dá certo a vitamina, porque o sabor para mim fica daquela qualidade, daquela consistência. Eu chego lá no mercado público, entro lá numa das barracas do mercado público, me dê uma vitamina de banana. É uma vitamina de banana. Teoricamente deveria ser a mesma coisa, mas não é. Ela é semelhante. Ela leva os mesmos ingredientes, mas pode levar numa proporção diferente. Pode ser que alguém coloque um ingrediente a mais que faça algum tipo de diferença. A gente sempre se atenta, por exemplo, às medicações no sentido do seu princípio ativo. Mas o princípio ativo é como se fosse o nome que a gente deu aqui, a banana, o chocolate. O princípio ativo é a banana da vitamina de banana. É o chocolate do bolo de chocolate. O princípio ativo é a substância que está contida dentro do comprimido ou dentro da injeção, que faz o seu efeito real. Mas nem o comprimido ele não é feito
ou o xarope, ele não é feito apenas do seu princípio ativo. Ele é composto do princípio ativo associado a outras substâncias que são chamadas de excipientes. Para que servem esses excipientes? Para darem a forma, para darem o sabor, para darem a consistência, assim como você não faz um bolo de chocolate apenas com pó de chocolate, apenas com cacau. Você vai precisar de outras substâncias para poder montar aquela estrutura que vai ter um sabor, que vai ter uma aparência. Da mesma forma, o comprimido, uma injeção, um xarope, ele precisa de outras substâncias. E às vezes o paciente não se dá bem, por exemplo, com um excipiente de um comprimido e às vezes se dá bem com o recipiente de outro comprimido. A gente já pegou aqui casos, por exemplo, que o paciente tinha alergia a um determinado medicamento, mas não era ao medicamento em si, não era ao princípio ativo. Era uma das substâncias que estava contida dentro da formulação daquele comprimido. Então, o remédio genérico não é exatamente a mesma coisa que o remédio original. Porém, ele, como uma medicação que tem o mesmo princípio ativo, o esperado é que o remédio genérico ele faça um efeito semelhante ou faça, em termos populares, faça um efeito muito parecido ou sirva da mesma forma que o remédio original faça. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo. Você precisa estar entendendo que você está comprando uma outra substância. Na verdade, tem o mesmo nome, mas ele é fabricado em uma outra fábrica. E aí, por ser fabricado em outra fábrica, você vai entender que são componentes diferentes que vão resultar num comprimido diferente que vai ter o seu efeito muito parecido, mas pode não ser o mesmo. E aí eu vou entrar no segundo mito, que é de que o oposto, né? Algumas pessoas dizem que remédio genérico é a mesma coisa que o original e outros vão para a outra linha de que remédio genérico e similar não prestam, o que não é verdade. Também não é verdade que remédio. Quando você coloca tudo isso dentro de um bolo só, dentro de um saco só e diz que todo tipo de medicamento não presta, você está, na verdade, criando um preconceito, vamos dizer assim, com um grupo de medicações imenso que envolve diversos laboratórios que fazem suas pesquisas para que eles tragam esses produtos para os balcões das farmácias. Então, na verdade, não é que o remédio similar e o remédio genérico não prestam. Na verdade, o remédio similar e o remédio genérico são composições, são formulações que têm o mesmo princípio ativo da medicação original. Por definição, no Brasil, para você formular um medicamento similar e um medicamento genérico, você precisa ter o que a gente chama de equivalência farmacêutica, no mínimo equivalência farmacêutica, ou seja, ele ao ser pesado, você tem que ter o mesmo peso, um remédio de 20 mg de um tem que ser igual a 20 mg de outro, dentro de uma pequena faixa de variação, e ele tem que ter um perfil de dissolução semelhante, ou seja, você vai lá no laboratório, coloca dentro de um tubo de ensaio, coloca junto com um ácido que simularia o ácido do estômago, e aquilo ali tem que dissolver. Então a medicação ela tem que passar a medicação genérica e a medicação similar, ela passa por alguns processos de controle de qualidade para que você aumente as chances de que o medicamento ele faça um efeito o mais próximo possível, o mais semelhante possível ao efeito da medicação original. Então dizer que o medicamento similar e o medicamento genérico não prestam, que não funcionam, também é um mito. A gente eu trabalho com cardiologia, eu trabalho há 10 anos e eu passo com frequência medicações similares, a maior parte, na verdade, em função dos custos que costumam ser mais elevados para as medicações originais, a maior parte das medicações que a gente prescreve para os pacientes estão nessa categoria das medicações similares, e a gente observa que os efeitos que o paciente obtém são efeitos semelhantes àqueles que a gente conseguiria com os medicamentos originais. Em relação aos medicamentos genéricos, a gente também faz a mesma referência. Os pacientes muitas vezes perguntam se o medicamento genérico faz o mesmo efeito, e a gente diz, olha, na verdade a forma como a gente trabalha, eu procuro observar se o paciente tem se ele está vendo
a medicação do ponto de vista, se ele está vendo a medicação do ponto de vista do efeito que ele vai fazer, então a gente faz, quando os pacientes nos perguntam, medicamento genérico ele vai funcionar, ele vai fazer efeito da mesma forma, a gente diz, olha, da maneira como a gente trabalha aqui, o que eu observo na prática clínica, na nossa experiência, independente de ser medicamento genérico, de ser medicamento similar, a gente trabalha eu pelo menos trabalho com ambos, prescrevo ambos para os pacientes. O que a gente observa na experiência clínica, no dia a dia, a gente observa que alguns medicamentos possuem um efeito ligeiramente diferente de outros, e a gente tenta filtrar ali na experiência mesmo no dia a dia, filtrar alguns medicamentos que parecem ter um efeito um pouco melhor. Alguns são mensuráveis. Por exemplo, você toma um medicamento para pressão, é fácil de você mensurar. Por quê? Porque como é um medicamento de uso contínuo, depois de 2, 3 meses você vai saber, o medicamento já estabilizou ali, você vai saber como é que vai estar a sua pressão. Então a gente, com o passar do tempo, a gente começa a observar aí, a quantidade de pacientes aumentando. Você faz a mesma medicação, a mesma entre aspas, né? Você faz um genérico, você faz um similar, você faz outro similar, vários similares que tem no mercado, faz o original, e aí você vai observando, olha, o original ele faz esse efeito, o similar faz esse efeito aqui, o genérico faz esse efeito, e aí você vai filtrando. A diferença não é grande, então pelo preço, porque o preço é menor, compensa a gente manter essa medicação aqui, que faz 99% do efeito do original, sendo que é 50% mais barato. Então vale a pena a gente fazer. Ou então essa outra medicação aqui, que ela faz 100% do efeito do medicamento original. Então a gente consegue tentar, na experiência, com o uso de diversos pacientes, a gente consegue tentar administrar isso de uma forma a reconhecer quando uma medicação ela surte o seu efeito desejado, e pelo preço dos genéricos e dos similares, que é mais competitivo do que o preço dos originais, a gente acaba em diversas situações fazendo isso, observando que quando você consegue mensurar. Quando é que você consegue mensurar? Quando tem alguma coisa palpável, a pressão arterial, o nível de colesterol, o nível de diabetes. Na minha área da cardiologia, a gente consegue mensurar dessa forma. Tem na área, vou dar um outro exemplo aqui, dor de cabeça, aí eu tomo uma dipirona. As dipironas são tudo iguais? Não são, eu digo por mim mesmo, eu já testei. Todas elas funcionam, você vai passar a dor de cabeça, só que algumas, a dor de cabeça vai embora com 10 minutos, outras você leva 30, 40. Aí é questão sua em relação a aceitar. Se você fica mais um pouquinho de tempo com a dor de cabeça e passa e faz o mesmo efeito, mas também o medicamento é mais barato, bem mais barato, ou então você usa um medicamento que não é o genérico, é um similar, mas é mais caro, tem aí um custo maior, mas também a dor de cabeça vai embora de forma mais ligeira. Então tem essas nuances em relação a essas medicações. Elas não são o mesmo remédio, a mesma coisa. Elas são produtos semelhantes, em que o objetivo é você ter o mesmo efeito. Assim como a história da vitamina de banana e do bolo de chocolate. O objetivo é atender alguém que gosta desse produto, mas não é exatamente o mesmo produto. E você pode ter pequenas variações do efeito final. Kermerson, quer fazer uma pergunta aqui, doutor Wander? Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Kermerson. Bem-vindo. Wander, eu fiquei com uma dúvida em relação a esse processo. O organismo, o meu organismo com similar, ele resolve a mesma coisa o organismo, ele influencia em relação a isso? Eu tomando o similar ou o original, o genérico, ele vai ser eu me sinto melhor. Existe algo relacionado a isso? Não sei se eu fui claro com a pergunta. Sim, foi claro sim. Isso não teria a ver com a substância, o princípio ativo em si. Porque o princípio ativo, em teoria e na prática, ele é o mesmo em um comprimido do original, o comprimido do genérico e o comprimido do similar. Mas, como eu falei para você anteriormente, os recipientes são diferentes. Então, você imagina que vou colocar de novo a analogia aqui do bolo de chocolate. Você imagina que você come um bolo de chocolate que é fabricado em um determinado local, e esse bolo de chocolate ele usa na sua composição uma farinha de trigo um pouco melhor, ele usa um cacau a 100% e ele usa como gordura ali a manteiga. Certo? E aí você come e o seu organismo se dá bem com isso. Enquanto você compra um outro bolo de chocolate que, em vez da manteiga, usa margarina, usa 1 quilo de margarina e numa proporção um pouco mais exagerada. Ainda é o mesmo bolo,
ainda é o mesmo bolo do sabor de chocolate, mas a proporção de óleo, de gorduras que foi utilizada ali foi maior, botaram muito mais gordura do que no primeiro, e em vez de usar manteiga, usaram margarina. Então o seu organismo pode não se dar bem com a margarina, que é um produto que está lá dentro da composição, mas não leva o nome, não é bolo de margarina, é bolo de chocolate. Então você está comprando uma substância que não é, quando você vai olhar lá nos recipientes, você vai ver um monte de substâncias, celulose, você vai ver silício, que é areia, na verdade, mas obviamente produzido em laboratório, dióxido de silício. Silício é um dos componentes da areia comum, mas obviamente eles não pegam a areia para misturar lá no comprimido. É uma substância química que é utilizada lá para ajudar a dar uma composição. Então, às vezes, você não... Lactose, a lactose ela é presente em muitos dos comprimidos. Então, às vezes, você tem um comprimido que tem lactose e você é intolerante à lactose. Então o seu organismo, ele não se dá bem com aquele comprimido, mas não é nem por conta do princípio ativo, é mais por conta de um dos recipientes. Isso pode acontecer, mas não é o fato de ser genérico, ou o fato de ser similar, ou o fato de ser original. Você pode se dar bem com um ou com o outro, na verdade, por conta da composição daquele produto. Então é a maneira como aquele produto foi fabricado, são os componentes daquele produto que podem fazer isso. Não é a taxação de dizer porque é genérico, é porque a gente pensar mais ou menos dessa forma. Eu vou e tomo um caldo de cana lá na barraquinha A, eu me dou bem. Eu tomo um caldo de cana na barraquinha B, eu não me dou bem. O que é que tem de diferente? É a barraquinha? Não, é alguma coisa na produção daquele produto ali que pode estar fazendo com que eu não surta o efeito desejado em mim. Então não é o seu organismo em si que vai identificar, eita, esse daqui foi genérico, esse daqui foi similar, esse aqui foi original. Ele não é capaz, nosso organismo não é capaz de identificar. A gente olhando pela perspectiva de que aquilo é um produto fabricado por uma empresa que tem vários componentes para poder chegar naquele produto final, a gente consegue entender melhor. Então o seu organismo não vai conseguir distinguir o que é uma coisa da outra. Porém, você troca de fabricante, você troca de um genérico para outro. Olha que coisa interessante. Por dizer que genérico é a mesma coisa. Você tem um genérico, vou usar aqui na minha área, o genérico da medicação antipertensiva mais comum prescrita do Brasil, que é a losartana. Você tem um genérico de losartana da marca A e um genérico de losartana da marca B. Você pode sentir diferença. Isso é fato. Por quê? Porque são dois produtos diferentes, marginalmente diferentes, minimamente diferentes, mas levam componentes diferentes, são produzidos em fábricas diferentes, então são componentes diferentes. O esperado, o desejado no cenário ideal era de que eles fizessem o mesmo efeito. E na maioria das vezes você nem percebe tanta diferença assim. Mas quando alguém chega dizendo que nota que quando toma um remédio de uma marca se dá bem, quando toma de outra não se dá, eu pelo menos dou atenção a isso, porque a gente sabe que pode ser alguma intolerância que você tenha a algum subproduto que vem dentro lá do comprimido, que a gente nem sabe, não aparece no nome na caixa do comprimido. Está lá dentro da bula, quando você vai olhar os recipientes, mas a gente não costuma dar muita atenção, e isso acontece de fato. Aqui no nosso WhatsApp tem 35 anos, ultimamente venho sentindo acelero no coração todos os dias e umas pontadas no peito, às vezes, quando deito, me sentindo agoniada e sinto muita palpitação. Tem umas 2 semanas que o meu olho treme todos os dias. Tem alguma coisa em relação ao coração? As palpitações podem ter, tá certo? Isso aí mereceria uma investigação. Já os outros 2 sintomas, essa sensação da pálpebra tremer, a gente tem um nome, chama mioquimia palpebral, e ela não tem relação direta com o sistema cardiovascular. Na última revisão que eu fiz de um paciente que estava se queixando disso, a gente não encontrou que essa mioquimia palpebral que é esse tremor na pálpebra, ele é uma situação extremamente benigna, mas apesar de bastante incômoda, mas ela é extremamente benigna e muitas vezes ela está relacionada ao estresse, aos níveis de estresse que o paciente está sendo submetido. Não existe, para essa mioquimia palpebral, não existe investigação e tratamento, não tem nenhum tipo de tratamento eficiente que tenha se comprovado melhor do que não fazer nada, e ela tende a ser autolimitada. Esse período que você passa sentindo essas pálpebras tremendo, tende a ser autolimitado. Depois de um certo tempo, simplesmente desaparece, passa e vai embora.
Já a palpitação não, a gente não sabe se a palpitação ela vai embora ou não, e como ela não está relacionada apenas a essa situação de estresse, ela pode ter de fato uma sinalização de que existe uma doença cardíaca aí, você pode estar diante de um quadro de arritmia cardíaca. Seria interessante fazer uma investigação mais aprofundada. Em relação à dor torácica, ela pode também ser relacionada ao coração, mas da maneira como foi descrita e pela idade, uma pessoa mais jovem, 35 anos de idade, sentindo uma dor torácica que ela descreve como sendo empontada, pelo menos na largada, pelo menos com essas informações que a gente tem, as chances de que essa dor seja uma dor de origem cardíaca já são um pouquinho menores. Então a atenção um pouco maior em relação ao coração seria com relação a essa queixa das palpitações, a sensação das batidas do coração. Em relação ao tremor na pálpebra e a dor torácica, a gente pode ficar um pouquinho mais descansado. João Medeiros, ele resolveu polemizar aqui, né? Ele colocou o seguinte: o remédio da marca para o paciente rico e o genérico para paciente pobre. Você concorda com ele? Não, eu não concordo com isso. Primeiro porque eu tomo muito remédio genérico, não tem, e do mesmo modo tomo muito remédio original. No meu consultório a gente atende pacientes de todas as classes, e eu tenho pacientes extremamente simples que tentam custear, inclusive tenta custear os seus gastos de saúde por conta própria, sem aguardar sem aguardar pelo SUS, pela proteção que o SUS nos cobre. Ele chega lá no consultório e diz: olha, doutor, o que você precisar pedir de exames, pode pedir, o que você precisar passar de remédio, pode passar. E uma coisa, não passe medicamento genérico, não passe medicamento similar, porque eu não gosto de nenhum dos dois não, eu só gosto do medicamento original. E às vezes pacientes que têm um nível de renda bem menor. E a gente, às vezes eu paro a consulta para tentar fazer um pouco dessa mesma explicação aqui, para explicar para ele, porque na minha rotina, no meu consultório, a maior parte do tempo eu passo remédios similares, remédios que não são as medicações originais. A maior parte dos remédios que eu próprio consumo são remédios similares. Eu consumo genéricos também, eu consumo originais, mas eu consumo muito medicamento similar, que são ou similares ou medicamentos éticos, também é um outro nome que eles utilizam, mas que são medicações com nome, não é o nome da substância, né? O genérico ele é sempre o nome da substância, losartana, dipirona, né? E o medicamento de marca, ele tem um nome, né? A marca, a substância é a dipirona, mas a marca é XYZ. E aí, se você não é o original, consequentemente você é um concorrente do original, que aí a gente chama de medicações similares. Eu, na minha rotina, no meu dia a dia, a maior parte das medicações que eu consumo e que eu prescrevo são medicações similares. Também consumo medicações genéricas e vejo pacientes de todas as classes sociais. Tanto vejo pacientes com alto nível de renda que chegam lá me perguntando se não dá para passar a medicação genérica ou a medicação similar, e vejo pacientes extremamente simples que chegam dizendo: não passe não, que não passe medicação genérica, não passe medicação similar, porque eu não confio não. E o que a gente tenta fazer no consultório é tentar passar essa ideia que a gente tem, essa ideia que eu apresentei para vocês aqui, de que as medicações elas não são exatamente a mesma coisa, mas elas podem fazer efeitos semelhantes. É só uma questão de experiência, porque existem medicações de diversas marcas para um mesmo princípio ativo. Por exemplo, para a losartana seguramente eu digo aí que para a losartana, para tratar a pressão arterial, seguramente deve ter mais de 20 marcas que fabricam a losartana. E aí, se você pegar, é só a experiência do dia a dia que vai nos trazendo isso. Você pega a losartana, a losartana original, eu praticamente não prescrevo para nenhum paciente. Prescrevo vários genéricos de várias marcas diferentes, mas tem algumas marcas que eu já vi que não funcionam bem para os pacientes e eu tento evitá-las. Prescrevo algumas medicações similares e eu vejo que não faz o mesmo
Algumas fazem um efeito idêntico, outras fazem um efeito abaixo do que a gente esperava. E aí a gente vai tentando filtrar e selecionar. Então não essa ideia aí, ela ficaria como mais um mito dentro dessa história, que o medicamento original, que é o mais caro, é para quem é rico, e o medicamento genérico e similar é para quem é pobre. Não é. Tudo depende da concepção do paciente, da disposição do paciente em relação aos seus custos. Se você está tratando de uma doença que vai ser curada com uma medicação só, certo? E essa medicação, a diferença dela para os seus concorrentes é uma diferença pequena, né, em termos de preço. E aí o paciente tem essa preferência pessoal. Ele diz: não, doutor, eu quero que você passe o original. Não tem problema nenhum, a gente passa. É uma medicação que vai ser usada por pouco tempo, uma medicação que tem um uso curto, que só vai ser ela que vai resolver o problema do paciente. Não teria problema nenhum, não. Quando você está diante de um quadro em que o paciente, na cardiologia, a gente tem isso com certa frequência. Eu gasto duas folhas de papel A4, vocês têm noção, 2 folhas de papel A4 para fazer a receita do paciente. O paciente sai com 14 medicações. É lógico que isso não é a rotina. Felizmente é a exceção, mas a gente tem casos assim. O paciente sai com 13, 14 itens numa receita. Porque tem pressão alta, tem diabetes, já teve um AVC, tem um problema de obstrução na perna. Então tem taxas alteradas, é ansioso, está tentando parar de fumar. Então a gente tem uma série de doenças, tem problema na tireoide. Então, além de tudo isso, arrumou uma gastrite por conta da quantidade de medicação que toma. É quase uma cesta básica. É quase cesta básica. Não, é quase cesta básica, e a receita vai sair por mais de um salário mínimo. A gente tem noção. Então, eu não tenho como fazer uma prescrição dessa sem fazer contas e discutir com o paciente. Você está disposto a pagar quanto por esse comprimido aqui? Eu procuro, pelo menos, tentar ser bem transparente com os pacientes. Eu digo: olha, a gente tem essa medicação que vai ter um custo de tanto, tem essa daqui que vai ser mais fácil, porque vai evitar que você tome 2, 3 comprimidos no dia, e aí vai ter um custo um pouco mais elevado. O que é que você preferiria? A gente tenta montar, dentro de uma estrutura de receita, algo que seja apropriado para aquele paciente. Quando você está com uma receita dessa de 14 comprimidos, faz diferença o preço. Então, se a substância vai fazer 90% do efeito ou 95% do efeito, mas vai custar 20, 30, 50% do preço, para mim, me colocando na situação do paciente, seria muito melhor. Então a gente tenta fazer isso para os pacientes. Então eu não concordo muito com essa ideia. É uma conclusão que às vezes pode chegar ao final, quando você observa esse tipo de discussão, mas ela não é a verdade, de que o remédio original ele serve só para quem tem mais condições financeiras, e o remédio similar e o genérico serve para quem não tem. Tudo depende da situação que você está tratando, de quem é a pessoa, qual é a doença, quantos comprimidos você vai precisar fazer e qual é o efeito desejado lá no final. Só para fechar, nosso ouvinte Samara pergunta se o similar é melhor do que o genérico. Não, pronto, é uma ótima pergunta. O similar e o genérico são 2 produtos, né? Mais uma vez, são 2 bolos de chocolate que são fabricados por 2 fábricas diferentes. E outra coisa, às vezes você tem similar e genérico da mesma marca. Nesses casos, aí eu atribuo. Pronto, até agora eu tinha tentado dizer para as pessoas que não é a mesma coisa, e utilizando a ideia de que são medicamentos semelhantes, porque eles são parecidos, né? Afinal de contas, você comprar um bolo de chocolate na padaria, um bolo de chocolate no supermercado e um bolo de chocolate na casa da sua avó, não são a mesma coisa, mas são parecidos, né? É diferente de um prato de arroz com feijão. É visível que é diferente. São coisas que são parecidas. Pode não ser o mesmo sabor, pode não ser o mesmo gosto, mas são coisas parecidas. Então, o remédio similar, o remédio genérico e o remédio original, eles não são a mesma coisa exata, mas eles são parecidos. E por lei, inclusive, a medicação genérica e a medicação similar, elas deveriam está dentro de uma faixa terapêutica entre 80% e 120% da faixa do efeito terapêutico do medicamento original. Alguns, inclusive, fazem mais efeito. Detalhe esse, alguns similares, eles têm uma curva do que a gente chama de bioequivalência, que a gente observa que o efeito da substância, pelo menos a chegada da substância na corrente sanguínea, não sei se o efeito final vai ser o mesmo, mas a chegada do produto na corrente sanguínea é maior do que a do original.
Então a gente tem, eu tenho casos, a gente tem casos assim que os estudos são feitos e você vê um medicamento concorrente que apresenta uma capacidade maior de entregar a substância lá dentro da corrente sanguínea do que o próprio original. Então, ele é a mesma coisa, ele não é a mesma coisa, mas porque ele é mais, teoricamente ele seria um medicamento a mais. Então, o similar e o genérico são a mesma coisa, quem é melhor, quem é pior. Não, a gente procura não observar isso, eles não são a mesma coisa. A única exceção dessa história em que você está realmente tratando da mesma coisa, do mesmo produto idêntico, é quando você tem um similar e um genérico, ou um original e um genérico que são fabricados pela mesma marca. E como é que você sabe disso? Além do nome do produto lá, que vai estar o genérico ou o nome de marca, vai ter a marca lá em cima. Nas laterais das caixas dos medicamentos, diz onde ele é fabricado, diz quem foi que registrou e diz quem é o farmacêutico responsável. Às vezes você pega essas duas caixas, uma caixa de similar e uma caixa de original, olha na lateral, é a mesma fábrica, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás, é o mesmo farmacêutico responsável, é a mesma empresa que registrou. Então, nesses casos, eu atribuo que é... E quando você abre, o comprimido tem o mesmo formato, tem a mesma cor, tem o mesmo jeitão. Então, nesses casos aí, eu atribuo sim que são o mesmo comprimido. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está no Instituto Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, do 1883, bairro Penida, aqui em Caicó. Telefone de contato 849-9422-3138. Obrigado pela sua participação, viu? Feliz ano novo para você e sua família. Eu que agradeço, Marcos. Feliz ano novo para você, feliz ano novo também para todos os nossos queridos ouvintes. 2025 traga muita sabedoria para todos nós, muita paz também. E um bom coração também, né? E um bom saúde, coração, né? com certeza. E a gente volta já após o nosso intervalo começar.